Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando, então, a nossa palestra dessa semana do programa Amigo do Carroceiro, ainda nas atividades remotas, né? Estamos com uma perspectiva aí de retorno presencial muito breve, né? Esperamos que esse próximo semestre as coisas começam a melhorar nesse sentido, a gente possa retornar aos atendimentos presenciais. Mas, até então, a gente vai mantendo esse sistema online. Hoje a gente tem um palestrante muito especial, né? É o Luiz Fagner, mais conhecido como Fafá. E já queria de antemão agradecer, o Luiz Fagner ter aceito o convite e estar participando com a gente hoje à tarde, mostrando aí um pouco da sua atividade, do seu conhecimento. E é uma pessoa que tem um carinho muito especial, um amigo, um companheiro. A gente, apesar de não estar muito próximo, né, Fafá? A gente está sempre conversando e sempre nos ajudando aí. É isso aí. A termografia, não esqueço, né? O Fafá que deu o start da termografia para nós aqui. E é um prazer te ter aqui com a gente, tá bom? Então, eu vou te passar a palavra, Fafá, fica bem à vontade, né, para fazer a sua apresentação. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para os alunos, né, um currículo resumido, tá bom? E aí eu já te passo a palavra, tá bom? Então, o nosso convidado de hoje é o Luiz Fagner da Silva Machado, né, mais conhecido como Fafá. Ele tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade do Contestado, especialização em Diagnóstico e Cirurgia de Equinos pelo IBVET e também especialização em Ortopedia Equina pela mesma instituição, né, o IBVET, mestrado em Ciências Veterinárias e doutorado também em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente, ele atua nas áreas de Clínica Médica e Cirurgia de Equinos, Odontologia Equina e Radiologia, e também é professor das disciplinas de Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais da Universidade Regional de Blumenau, que é a FURB. Fafá, mais uma vez, te agradeço aí por ter aceito o convite e te deixo bastante à vontade para fazer a sua apresentação, tá bom? Muito obrigado, meu amigo, e está com a palavra. Ok, professor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sinto-me lisonjeado de estar aqui fazendo parte desse momento importante, que é a troca de conhecimentos. Como o professor Joanes comentou e falou, a gente está volta e meia conversando, trocando ideia com o intuito sempre de evoluirmos nessa bela profissão que nós escolhemos, até porque não é apenas uma profissão, é um estilo de vida. E creio que todos aqui, numa tarde de sexta-feira fria, estão aqui com o intuito de querer evoluir, aprender e conhecer um pouco mais sobre essa maravilhosa espécie, que é a espécie equina, a qual nós somos também apaixonados. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Sinto-me lisonjeado. Fiquem à vontade também, ao longo da palestra, se quiserem fazer uma pergunta. Na verdade, aqui é mais um bate-papo, uma troca de informações. Se quiserem, podem aí perguntar durante a palestra, sem momento algum, ou se preferirem, pode deixar para perguntar no final da palestra, ok? O nosso tema de hoje, a qual abordaremos, trata-se sobre a exodontia em equinos. Todos estão conseguindo acompanhar a apresentação? Perfeito, Fafá. O áudio e a imagem perfeito. Bacana, joia, perfeito. Exodontia em equinos. O professor Joanes fez o convite e até então me deixou muita vontade de escolher um tema. Tratando-se de equinos, eu optei em falar sobre exodontia porque faz parte da minha rotina como cirurgião e é o que eu tenho em maior quantidade de casos, digamos assim, associado também ao aparelho locomotor, né? A minha especialização é uma parte em cirurgia e a outra também em o diagnóstico das afecções dos equinos, mas optei por falar sobre exodontia porque a odontologia ela vem assumindo um lugar de destaque hoje na clínica médica e cirúrgica de equinos, e todo colega médico veterinário recém-formado que gosta de cavalos, obrigatoriamente tem que conhecer sobre odontologia, tem que ter uma
um conhecimento, e até mesmo não somente conhecimento, mas exercer a odontologia no seu dia a dia, porque acaba sendo uma fatia muito interessante na condição financeira do profissional, né? Hoje, os grandes problemas relacionados à queda de performance, ao emagrecimento, estão relacionados à odontologia, porque o sistema de criação ele vem mudando ao longo do tempo, e a gente sabe que os animais, os cavalos, eles ficam cada vez mais estabulados do que soltos. E o que a gente procura? O que é a vida natural de um equino? Ele pastorear 18 horas por dia e caminhar em torno de 40 a 50 quilômetros no dia. E a cada dia mais a gente está privando do que o cavalo mais gosta, que é mastigar e, consequentemente, caminhar também. Então, os problemas relacionados à boca estão sendo cada vez mais frequentes. Então, o médico veterinário de equinos deve ter um conhecimento grande sobre odontologia. Claro que a odontologia ela está vinculada mais aos procedimentos básicos. 90% do procedimento ou dos procedimentos vinculados à odontologia são procedimentos de odontoplastia, que é promover o ajuste oclusal, proporcionando uma melhor mastigação e fisiologia da mastigação do cavalo. E 5% ou menos do que isso, digamos que a minha rotina eu posso considerar de 2 a 3% é relacionado à exodontia. Então já cabe a uma odontologia avançada. Nós temos a odontologia básica, que são os procedimentos de odontoplastia, e a odontologia avançada, que entra então a exodontia, certo? Mas um colega recém-formado, o que ele vai ter como direito em saber é a odontoplastia, conhecer a anatomia da boca do cavalo, conhecer a fisiologia da mastigação, realizar muitos procedimentos de ajuste oclusal, para assim, então, subir um passo, né, um degrau, digamos assim, elevar um degrau para poder trabalhar com procedimentos mais cruentos, digamos, né? Então, por isso que eu optei pela exodontia, porque vejo que tem, relacionado à odontologia, um grande destaque para vocês estudantes, aí quase alguns, né, saindo já para o mercado de trabalho. Coloquei aqui algumas instituições a qual fazem parte da minha evolução profissional, a UFPR, que é minha segunda casa, a Universidade Regional de Blumenau, onde eu leciono, né? O Hospital Veterinário Luiz Leig, onde todos os procedimentos relacionados à boca do cavalo, quando mais cruentos, no caso da exodontia, eu opto por fazer no hospital, seja no Luiz Leig ou outro hospital, mas o Hospital Luiz Leig é um hospital de referência na região, a qual tem uma estrutura excelente, e me sinto muito à vontade em realizar os procedimentos lá, e também pela amizade que tenho com todos eles. Então, sempre gosto de explanar o meu agradecimento a eles, né? Inclusive, ontem estávamos lá fazendo o procedimento de exodontia. Então, o proprietário sempre pergunta, mas há necessidade de fazer a cirurgia no hospital? Será que não pode ser feito em casa? Por muitos anos, os procedimentos foram realizados na propriedade, mas a gente sabe que intercorrências podem ocorrer, e nada melhor do que um local adequado, com material adequado para realizar um procedimento bem sucedido. E a UDESC, que eu tenho um carinho muito grande por amigos que se formaram aí, amigos que estão aí, como o professor Joanes, e por ser uma instituição de excelência que preza por qualidade de ensino. Bem, as cirurgias odontológicas. As cirurgias odontológicas, elas estão relacionadas à exodontia na sua maior parte, certo? E a gente sempre divide essas exodontias em exodontias intraorais ou extraorais. Mas o que vai me proporcionar eu realizar uma ou outra? Várias circunstâncias que a gente vai ver ao longo da apresentação. Nas exodontias intraorais, elas podem ser realizadas em caninos, incisivos, em dentes pré-molares, molares. O procedimento que a gente chama de odontosecção, que é o corte do dente em algumas partes para facilitar a sua retirada, também entra na exodontia intraoral. E os procedimentos que são realizados rotineiramente, que é a extração de dente de lobo e também de capa dos tecidos, né, ou chamados também de capuz, né? Esses procedimentos de extração, dente de lobo e de capas, eles são demonstrados no curso de odontologia básica, porque são procedimentos
relativamente tranquilos e fáceis de serem feitos. Mas, claro, não por serem fáceis e tranquilos, não requerem cuidados. O dente de lobo mal retirado pode fazer com que o animal fique com reação à embocadura ou até mesmo possa formar no local um pequeno abscesso que pode trazer problemas futuros, certo? Então, é importante todo procedimento, por mais simples que seja, ser feito da forma mais técnica possível, certo? Agora, como que a gente estabelece uma exodontia extraoral? Quando nós temos que fazer uma repulsão, que é abrir uma janela, né, uma abertura óssea do corpo da mandíbula, na parte ventral do corpo da mandíbula, e esse dente está repulsionado. Eu, na maioria das vezes, tenho fragmentos no interior do alvéolo, onde eu não tenho mais a coroa clínica, e vocês verão por que é imprescindível eu ter a coroa clínica para optar por uma exodontia intraoral, porque eu preciso ter um local para poder abranger esse dente com os meus buticões, né, para assim realizar o procedimento de retirada intraoral sem fazer nenhum tipo de intervenção de abertura de tecido, seja ósseo ou tecido mole, certo? Então, a repulsão a gente realiza quando nós não temos uma coroa clínica, ou seja, uma parte do dente que está visível na cavidade oral. Apenas uma coroa de reserva que está localizada no interior do alvéolo. Então, optamos pela repulsão, que nada mais é do que o rebatimento do dente pelo corpo da mandíbula, abrindo uma janela óssea na parte ventral do corpo da mandíbula, fazendo a retirada desses fragmentos, que na grande maioria das vezes se transformam em fragmentos, para a gente poder fazer a retirada dessa coroa de reserva no interior do alvéolo. A trepanação, quando adentramos no seio maxilar, e adentrando no seio maxilar, nós estamos trepanando, nós estamos realizando um procedimento de trepanação. E assim, nós entraremos dentro do seio maxilar e, por sua vez, chegaremos ao dente a qual nós queremos extrair, certo? Onde, na maioria das vezes, também nós retiraremos esse dente em fragmentos, em pedaços. Algumas vezes ele pode ser inteiro, mas dificilmente isso acontece porque nós temos que também fazer um movimento de fragmentação do mesmo, com o uso de um pino de Steinmann, com o uso de um martelo cirúrgico, para retirar esses fragmentos que assim se encontram no interior do alvéolo, certo? Então, a trepanação é o ato de trepanar, de entrar dentro do seio maxilar, ok? E, claro, a gente sempre usa esse procedimento quando temos que retirar dentes superiores, pré-molares ou molares. A bucotomia também é uma técnica onde nós realizamos a abertura do músculo bucinador, a abertura da bochecha. Então, fizemos uma pequena incisão lateral no músculo bucinador, adentrando na cavidade oral, e assim entrando num dente específico e fazendo também uma retirada do dente para o interior da cavidade nasal, pelo interior da cavidade oral, mas usando a parte externa como artifício de entrada dentro da cavidade nasal. Tem um vídeo que mostra o procedimento de bucotomia para vocês entenderem um pouco melhor. Geralmente a gente usa a bucotomia, a abertura do músculo bucinador, a abertura da bochecha, para entrar dentro da cavidade oral, quando esse dente, na maioria das vezes, dente pré-molar ou molar superior, ele não possui coroa clínica. Nós não conseguimos internamente, pela cavidade oral, ter um local para pegar o dente com o buticão e fazer a manipulação do dente para ele sair por dentro da cavidade oral com o buticão sendo acoplado junto à coroa clínica. Então, adentramos na cavidade oral pelo músculo bucinador, entrando com uma broca e um parafuso no dente a qual nós queremos retirar e fazendo então a sua retirada por o interior da boca, mas tendo acesso a esse dente com essa pequena abertura da bochecha. Entretanto, temos que ter um cuidado muito grande no procedimento de bucotomia, porque qualquer incisão mal realizada, podemos então atingir o nervo facial. E, fazendo aí uma secção do nervo facial, uma neurectomia desse nervo, teremos problemas muito grandes, como, por exemplo, o lábio inferior caído, lábio superior deslocado lateralmente, e isso não é o que nós queremos no procedimento pós-cirúrgico, né? O pós-cirúrgico a gente quer que seja a melhor condição favorável possível, até mesmo para não trazer problemas e desconfortos
e tristeza para o proprietário. E a gente tem um vídeo aí que mostra, e de forma mais tranquila, o entendimento do que é a bucotomia. E também nós temos a cerclagem, que é a fratura, as fraturas de mandíbula e avulsões dentárias que acontecem principalmente nos dentes incisivos. Para vocês terem uma ideia, o osso, a incidência de ossos de maior fratura na espécie equina é a mandíbula, porque é o primeiro osso, é o que o animal se depara em situações de trauma, em acidentes, a face, e a mandíbula é o principal osso fraturado na espécie equina, falando-se então de estatísticas, até pelo fato de traumas e ser o primeiro osso a qual o animal se depara no movimento ou em alguma situação de estresse ou de acidente, certo? Então, a cerclagem, nós temos aí algumas imagens também que mostram fraturas de mandíbula com cerclagem e também cerclagem a partir de avulsões dentárias dos dentes incisivos especificamente. Então, isso é uma abordagem para a gente poder dividir como as exodontias, elas podem ser, então, divididas, certo? Quais são as indicações de exodontia? É importante a gente salientar e deixar claro, em qualquer animal que a gente vai fazer exodontia, não. Nós temos que aí ter uma condição específica que leva a realizarmos esse procedimento. E é muito importante, como tudo, exame clínico. Eu não posso simplesmente achar que eu tenho que fazer uma exodontia se eu não tenho exame clínico e não tenho exame radiográfico. Então, o exame radiográfico, ele anda junto com o exame clínico, sempre, certo? Mas as indicações que me levam à condição de exodontia, por exemplo, o diastema, que é o espaço que pode ocorrer entre os dentes, sejam entre os dentes incisivos, sejam entre os dentes premolares ou molares. Esse diastema, esse espaço, ele vai promover, criando ou não, um acúmulo de alimento. Esse acúmulo de alimento vai favorecer a uma doença periodontal, pela fermentação bacteriana, pela colonização de bactérias que a gente vai encontrar entre esses dentes, e isso pode promover uma infecção alveolar, ou uma infecção apical, ou uma infecção periférica, uma cárie periférica, né? Então, um dos precursores de maior incidência acaba sendo a fermentação bacteriana pelo acúmulo de alimentos que leva a uma doença periodontal. E, com muita facilidade, a bactéria vai penetrar no alvéolo, né? Pode também, a partir da formação de uma cárie, penetrar junto à polpa, junto ao canal dentário e promover uma infecção. Isso vai promover uma mobilidade dentária, porque essa mobilidade dentária, ela vai ocorrer por conta da degeneração óssea e também pela degeneração dos ligamentos periodontais, o ligamento periodontal que faz toda a fixação dessa coroa de reserva junto ao alvéolo, certo? Aqui nós temos uma imagem mostrando aqui entre o segundo e o terceiro dente premolar o acúmulo de alimento, e isso acaba sendo um fator totalmente predisponente à doença periodontal. Embora seja um diastema pequeno, mas é significativo para, a partir daí, nós termos uma infecção, uma doença periodontal com infecção, que vai se transformar numa infecção alveolar ou uma infecção apical. Digo aqui que esse é o segundo dente premolar e esse é o terceiro, porque o primeiro dente premolar, onde nós temos aqui o laser, é o dente de lobo. Então, o dente de lobo, ele sempre será o primeiro dente premolar, e esse que vocês estão vendo aqui, o segundo, e esse o terceiro dente premolar. Nós não podemos deixar de falar também sobre fraturas dentárias. Pelo desajuste oclusal, alguns animais acabam promovendo fraturas, e essas fraturas deixam o espaço ou dente totalmente frágil e, consequentemente, possibilitado a uma bactéria entrar dentro da coroa de reserva, chegar até um canal pulpar e, consequentemente, desenvolver uma cárie, certo? Vejam que a odontoplastia básica, ela é tão importante quanto saber realizar um procedimento de exodontia, porque se eu faço um procedimento de odontoplastia de ajuste oclusal errado, eu posso facilmente promover a uma fratura dentária. Eis a importância de um ajuste oclusal e uma exodontia, de uma odontoplastia muito bem feita. E, claro, sem falar em alguns animais que acabam não passando por odontoplastias, por procedimentos básicos de odontologia, acabam também com muita facilidade promovendo
possíveis fraturas dentárias, certo? Aqui nessa imagem abaixo, com a imagem radiográfica, uma lateral, a gente consegue observar o terceiro dente premolar com uma grande infecção apical, com uma imagem radiolucente formando uma bolsa ao redor da parte apical do dente, mostrando que aqui eu tenho um quadro infeccioso, com alargamento e degeneração do alvéolo e, consequentemente, mostrando que aqui nós temos um quadro de infecção apical e alveolar, e se vocês observarem, há inclusive uma formação de fístula. Aqui na parte cortical do corpo da mandíbula, onde está o laser, a gente consegue ver uma pequena abertura onde ali ocorria a drenagem purulenta de secreção, mostrando então, pelo exame clínico, pela fístula e pela presença de secreção e pelo exame radiográfico, a necessidade da exodontia desse terceiro dente premolar inferior. Esse dente, com uma coroa clínica robusta, uma coroa clínica que vai para o interior da cavidade oral, fica muito passivo e muito tranquilo de ser realizada como opção uma exodontia intraoral. Mas digamos que esse dente não possuísse uma coroa clínica, e sim apenas uma coroa de reserva localizada no interior do alvéolo. Aí sim eu teria que optar por uma exodontia extraoral. Claro que o exame radiográfico ele sempre precede de um bom exame clínico. Então a ideia é nós realizarmos um bom exame para assim escolhermos se essa exodontia será intra ou extraoral, ok? Bem, então, exodontia intra ou extraoral, qual que eu vou optar em fazer? Estudo de caso e avaliação do paciente, sempre. As exodontias intraorais, elas são como fonte de escolha para a grande maioria dos odontologistas, né? Dos odontólogos. Por quê? Já estão acostumados em fazerem procedimentos com animal em posição quadrupedal, com animal em estação, pelo fato de realizarem muita odontoplastia. Então, trabalhar com animal em estação acaba sendo mais tranquilo. Claro que sempre realizando uma boa sedação e um bom bloqueio perineural. A sedação ela é trivial e principalmente o bloqueio é tão importante quanto a sedação, certo? Porque um bloqueio mal realizado ou uma sedação mal realizada pode deixar o procedimento mais demorado e muito mais traumático, tanto para o profissional quanto para o animal, certo? Já os cirurgiões que não trabalham com odontologia optam por fazer, na grande maioria das vezes, a extração extraoral, de preferência na mesa cirúrgica, com o animal totalmente anestesiado, certo? Então, isso vai da opção de cada um, mas os odontólogos, de modo geral, preferem fazer, então, a extração intraoral com o animal em estação. Ela, querendo ou não, ela é um procedimento menos invasivo, porque tu acaba não abrindo janelas ósseas, não traumatizando o tecido, trabalhando menos com a anatomia do animal, a ideia é trabalhar simplesmente com o dente na extração intraoral, então ela acaba sendo menos invasiva e menos impendiosa no pós-operatório, certo? Mas nada impede do profissional optar já pela extração extraoral, embora tenha uma indicação intraoral. Isso vai de cada profissional. Importante a gente estar ciente se esse dente está fraturado ou não. Se um dente não está fraturado, tranquilo, me dá condições de fazer a extração intraoral. Se o dente está fraturado, o primeiro procedimento, a primeira pegada que eu fizer com o meu fórceps, né, ou com o meu buticão no dente, e vocês verão como que são os materiais que a gente usa para fazer a extração, a primeira pegada que eu fizer na coroa clínica, essa coroa clínica ela vai se despedaçar, ela vai estourar, porque ela já perdeu a sua condição de massa e já tem ali uma perda, né, de toda a sua formação por conta da fratura. Então, é muito importante. E a gente vai saber isso só com o exame radiográfico, claro, na maioria das vezes também fazendo o exame clínico bem feito intraoral. O espaço físico, ele é limitado, então muitas vezes eu tenho no último dente, o dente número 11, e isso me limita muito a fazer o procedimento intraoral. Posso optar pelo extraoral, mas existem técnicas também onde a gente consegue fazer a extração do dente número 11, que fica mais limitada ainda o espaço intraoral e fazer no interior da boca. E, claro, a altura da coroa clínica. Às vezes eu tenho uma coroa clínica muito pequena que não me dá suporte para, com os buticões, abraçar, pegar essa coroa clínica e fazer um movimento intraoral de luxação dos ligamentos periodontais
e fazer a retirada do dente, né? Esse dente, pessoal, na extração intraoral, o buticão ele abraça o dente e são movimentos laterais ou lateromediais, ou a gente pode chamar de movimentos bucolinguais, né? Movimentação com o buticão, tentando afrouxar o dente. Então, eu fico ali por horas, tentando afrouxar o dente, fazendo movimentos com o buticão, né? E posso fazer o movimento também médio distal, que é o movimento para frente e para trás, né? Para trás e para frente, ficar mexendo com o dente, né? Para trás e para frente, que a gente chama de médio distal, médio para frente e distal para trás. Ou ainda bucolingual, que é o movimento lateromedial. Então, é esse movimento, né, de um lado para o outro, para frente e para trás, que vai fazer com os ligamentos periodontais que estão envolvendo a coroa de reserva descolem e, consequentemente, esse dente fique livre dentro do alvéolo para depois ele ser retirado. E se eu não tenho coroa clínica, não há como eu conseguir, primeiro, abraçar o dente com o buticão e, consequentemente, fazer esse movimento. Então, se eu não tenho uma coroa clínica adequada e se eu não tenho coroa de clínica, ou se eu tenho o dente fraturado, eu não tenho como fazer esse procedimento. Então, eu opto pela extração extraoral, certo? Então, o controle radiográfico também ele é imprescindível no transoperatório, porque eu tenho muitas vezes aí fragmentos dentários dentro do alvéolo, eles terão que ser retirados totalmente, porque se ficar alguma coisa lá dentro, isso vai dar uma reação de corpo estranho e isso nunca vai cicatrizar, né? Eu preciso ter um conhecimento de anatomia, porque eu tenho que fazer dissecação de nervos, artérias e veias. Claro que a anatomia ela é imprescindível, é a mãe da medicina veterinária e da medicina. Então, todo cirurgião ou clínico tem que saber muito bem a anatomia. Então, eu terei que dissecar algumas estruturas, o que deixa o procedimento mais invasivo. Tenho que expor superfície e também fazer aberturas ósseas, e na grande maioria das vezes eu tenho que conter também hemorragias. Ou, quando eu tenho a felicidade de não pegar nenhum vaso, a hemorragia não acontece, mas eu tenho que saber anatomia, onde eu vou adentrar, onde eu vou incisar, onde é que eu estou colocando, onde eu estou amarrando o meu burrinho e, consequentemente, como eu vou poder manipular as estruturas da melhor forma. Então, isso é o que me faz de escolha uma extração intra ou extraoral, certo? Então, a exodontia intraoral houve uma evolução dos equipamentos e fármacos muito grandes. Então, isso, né, deu capacidade para o profissional médico veterinário realizar o procedimento de uma forma mais tranquila. A exodontia intraoral, ela é descrita no início do século passado já, né? Então, ela veio evoluindo ao longo do tempo com os fármacos. Digamos que um grande fármaco foi a descoberta da xilazina, né, na década de 50. Então, a xilazina, no conídeo estofa 2, ela veio a calhar muito bem. E ainda mais com agora a descoberta, há pouco tempo atrás, digamos, não muito tempo, mas ela ficou acessível, né, para nós brasileiros, a detomidina. Eu lembro que quando me formei há 16 anos, detomidina era algo totalmente sonhado por todos nós, porque era cara, só vinha dos Estados Unidos, né? Então valia preço de ouro. Hoje, a detomidina, 1 ml, a gente consegue pagar em torno de R$15 o ml, então ficou muito palpável. Então, o uso da detomidina, desse agonista alfa-2, ele veio a calhar muito bem. Então, a evolução dos fármacos foi algo que contribuiu muito, sem falar também dos equipamentos, que são os buticões, os sindesmótomos, os afastadores, né, dentários. Então, isso deu capacidade de a gente estar usando e ser mais palpável para nós a exodontia intraoral. Algo que antigamente tudo tinha que ser feito quase que na mesa e também retirado de forma externa, certo? E sem falar também, além das técnicas de sedação, os bloqueios regionais, com o uso da lidocaína, da bupivacaína, que pode ser usado em algumas circunstâncias também, que dá uma tranquilidade muito grande, o uso desses fármacos associado com a condição anatômica, nós chegarmos muito próximos aos nervos, a qual queremos fazer os bloqueios para facilitar o procedimento, certo? E claro, importantíssimo para essa extração acontecer, eu tenho que ter uma boa avaliação, já falei, da avaliação clínica associado à radiologia. Então, eu tenho que ter uma triagem, tanto do exame físico e uma triagem radiológica. Porque se eu tenho um dente, eu vejo que ele está com algum problema externo dentro da boca, eu olho, opa,
ótimo, eu vejo que a coroa clínica, ela está íntegra no meu exame clínico e eu vejo só apenas uma fístula. Não é o suficiente, eu tenho que fazer o raio-x, porque às vezes eu posso, além de uma infecção, ver que o animal tem um quadro de hipersementose, né? Um aumento intenso do semento que vai comprometer a saída desse dente no interior do alvéolo por dentro da boca, sementomas, neoplasias de semento, que deixam o dente também num tamanho significativo, que compromete a sua retirada. Raiz divergente, quando a raiz, ao invés de ser reta, ela é aberta, né? Ela não é reta e única, ela faz uma abertura, e isso compromete também a retirada do dente do interior do alvéolo, ou ainda uma macrodontia, um dente fora do seu tamanho normal. Então, essa triagem radiológica ela é muito importante. Por quê? Eu estou lá fazendo procedimento e esse dente não sai por nada. E durante o procedimento eu resolvo fazer um raio-x. Aí eu tenho que parar do procedimento, colocar o animal em outra condição, num outro plano anestésico, colocar na mesa cirúrgica. Não, se eu não estiver fazendo no hospital, estiver fazendo no ambulatório ou na propriedade, eu tenho que dispor de um outro dia. Enfim, então é muito importante ter a triagem e ter muito bem definido o que tu vai fazer para fazer uma vez só, certo? E a gente não pode esquecer também da evolução dos tratamentos conservativos. Hoje, nós temos a endodontia, tratamento de canal para equinos. Então, essa evolução também fez com que muitos animais não necessitassem passar por um procedimento de exodontia. São poucos os profissionais que fazem tratamentos de canal, mas sempre é importante nós, como clínicos e cirurgiões, passarmos várias e todas as opções para o proprietário, pensando sempre no bem-estar do animal. Importante, né? Eu já comentei tanto e falei sobre o tamanho da coroa clínica, que vai me dar subsídio para fazer essa extração intraoral ou não. Os herbívoros são indivíduos ipsodônticos, possuem, então, um desenvolvimento de coroa desses molares. Então, desenvolvimento dessa coroa clínica que me dá condições, então, de fazer o procedimento intraoral, certo? Aqui nós temos a anatomia do dente de um cavalo, mostrando, então, uma coroa a qual a gente consegue visualizar, que chamamos de coroa clínica, uma coroa que é a coroa de reserva, e vocês observarem só a parte mais apical do dente que eu chamo de raiz. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, para fazer uma extração intraoral, uma coroa clínica bem desenvolvida, que é onde eu farei a pega com os meus buticões, para eu ter condições de abraçar essa coroa e fazer aquele movimento linguobucal, que é lateromedial, e o movimento distomesial, o médio distal, para frente e para trás. São esses movimentos que eu terei que fazer durante algumas horas para luxar e soltar todo o ligamento periodontal da minha coroa clínica, certo? Perdão, da coroa de reserva, né? Que a coroa clínica é a coroa que está no interior da cavidade oral. Aqui nós temos uma imagem, então o exame clínico. Se vocês observarem um animal com essa alteração, com esse aumento de volume, a bochecha, de duas uma, ou ele tem acúmulo de alimento, e esse acúmulo de alimento ele pode ser por conta da condição a qual o dente se encontra pelas pontas excessivas de esmalte dentário, que fazem com que o alimento fique acumulado e parado acima do esmalte dentário e adjacente à bochecha. Ou ele pode ter um dente fraturado, como esse caso, né? Então, nós temos aí o terceiro dente premolar superior esquerdo, certo? Com uma fratura, o que mostrava, então, no exame clínico visual, aquela alteração, aquele aumento de volume. Então, é um dente que está fraturado. Raio-X, importantíssimo. E, além disso, o raio-X que vai me dar condições se eu faço ele intra ou extraoral. Claro que ele possui uma fratura que acaba sendo mais lateralizada, mas isso já me dá condições de esse dente não estar tão forte assim para receber um buticão com todo o aperto para fazer a sua extração e retirada. Então, é um dente que, na maioria das vezes, opta-se por fazer uma intervenção extraoral com a abertura do osso maxilar, certo? Sendo retirado do mesmo. Aqui, pessoal, importantíssimo, muito importante. Para termos uma visão adequada da mesa ou da parte oclusal de cada dente, não é simplesmente só com o exame visual
sem algum instrumento que a gente vai conseguir. Então, essas imagens, elas podem ser capturadas com um espelho. Então, a gente tem, no nosso procedimento de exame clínico da boca, tem um espelho. Então, esse espelho, ele vai percorrer toda a mesa de cada dente, a parte oclusal de cada dente, e assim, vocês, com uma luz de cabeça, vão conseguir visualizar pelo espelho como que cada dente se encontra, ou ainda o que nós temos hoje é a horoscopia. Com uma câmera, a gente visualiza e examina cada dente para verificar se não há alguma fratura em um dente que até então não está conseguindo ser visualizada, simplesmente em observar a coroa clínica, e sim a necessidade de a gente observar essa parte oclusal de cada dente. E assim a gente consegue ver várias fraturas. Uma fratura bem delineada aqui, outra fratura aqui e outra fratura aqui, certo? Essas imagens foram cedidas pelo Dr. Mitzen Bretas, lá de BH, um grande amigo, a qual está trabalhando com horoscopia para visualizar muito bem e fazer um exame clínico mais apurado e aguçado. Aqui a gente tem um vídeo também fornecido por ele de um animal com uma fratura dentária. Conseguiram ver o vídeo, pessoal? Querem que eu passe novamente? Então, esse tipo de caso, ele nos limita e nos compromete a fazer uma extração intraoral. Eu tenho que fazer uma abertura óssea, eu tenho que fazer uma trepanação. Esse é o dente número 209, é o primeiro dente molar que tem uma comunicação direta com o seio maxilar. Em algumas circunstâncias, também pode-se pensar, mas será que é uma fratura recém-feita? O animal não tem sinusite ainda. E se eu entrar dentro do seio, será que eu não vou promover uma sinusite e posso comprometer esse seio maxilar? Pode, em algumas circunstâncias, pode sim. Então, vai muito da habilidade do cirurgião. Se ele quer adentrar junto ao seio para fazer retirada desse dente e, quem sabe, comprometer o animal e desenvolver uma sinusite, ou lavar muito bem esse seio, impedindo com que uma sinusite ocorra, tudo bem, mas ainda nós temos a técnica de bucotomia, que é aquela técnica que eu falei para vocês, que eu chego até aquele dente fazendo uma abertura na bochecha e pela bochecha eu chego até esse dente e consigo mesmo assim retirá-lo de forma intraoral. E o vídeo depois vai mostrar de forma melhor. Claro, então, o que? Como fazer e como proceder vai muito da habilidade de cada cirurgião. Mas, nesse caso, por ser um dente fraturado, eu não tenho como retirá-lo de forma intraoral, coaptando e colocando os buticões nesse dente especificamente para fazer a sua retirada, certo? Aqui nós temos algumas imagens também mostrando alguns dentes cariados. Vejam a importância da gente realizar esse exame com o espelho. Aqui a gente está verificando, então, ó, vejam que o espelho, a gente consegue, então, com o espelho, duas técnicas para a gente usar o espelho e ele não embaçar. Porque se eu coloco o espelho dentro da cavidade oral, pela temperatura ser maior, esse espelho vai embaçar. Ou eu passo álcool nele, né, um pouquinho de álcool, ou sempre ando com uma garrafa térmica quente e jogo uma água quente, principalmente agora no verão, né, importante estar sempre um mate, a térmica debaixo do braço, jogo uma água quente no espelho, passo o espelho sobre a margem oclusal com água quente, que tem a mesma temperatura na cavidade oral do cavalo, e o dente não embaça, o espelho não embaça. Então é importante eu fazer esse exame com o espelho para verificar se esse animal não tem aí uma cárie que possa comprometer também a estrutura do dente. O professor Pittar, ele sempre comenta, algumas cáries nós chamamos de bomba atômica, ou seja, a gente olha a superfície oclusal, não há nenhum vestígio de cárie. Quem sabe só uma pequena abertura onde a pinça de exploração ela entra, né? Onde ela entra, e a partir disso, no raio-x, eu vejo um cogumelo no interior da coroa de reserva. Então, isso
é completamente trágico e traumático. É um dente que, durante o procedimento, ele vai fraturar, ele vai quebrar dentro do alvéolo. Então, eu opto inicialmente por uma extração intraoral e tenho essa fratura e tenho que depois fazer todo o procedimento de extração extraoral, de exodontia extraoral. Então, triagem, como eu já comentei. Então, essas cáries, elas limitam muito o uso de buticão, o uso do fórceps, na coroa, para fazer, então, essa pega da coroa, para promover a mobilidade com o intuito de luxar os ligamentos periodontais que fazem essa fixação do dente, certo? Então, esse exame ele é muito importante, vinculado, então, à superfície oclusal, verificando possíveis cáries que o animal possa ter. Então, o paciente para exodontia. A avaliação do caso. Eu tenho que sempre abranger tudo para poder fazer o procedimento da forma mais correta possível. Exame clínico, a gente já comentou, o exame radiográfico também e exames laboratoriais. A realização de exames laboratoriais em todo e qualquer procedimento cirúrgico que vocês façam é uma proteção para vocês como profissionais. Certo? Hemograma, bioquímico, por quê? Eu posso ter uma insuficiência renal começando, eu posso ter um quadro de lesão hepática que pode estar comprometendo diretamente a produção de fatores de coagulação e esse animal vai sangrar mais do que o normal durante o procedimento, certo? Então, o hemograma e o bioquímico, importantíssimo. Esse animal pode estar com anemia também e, claro, que um animal desse vai dar mais problemas durante o procedimento. Então, a nossa imagem é o que vale mais, certo? O SWAB, quando eu tenho secreção purulenta, me dá um aparato muito bom de qual antibiótico que eu vou usar em caso de sinusite, por exemplo. Geralmente, as sinusites que chegam até nós para serem resolvidas têm um problema dentário envolvido e são sinusites de longa data, sinusites de meses e até de anos, né? Inclusive, uma égua esses dias que chegou até nós, uma égua de cria, onde ela estava com secreção purulenta já há 3 anos na narina e começou a ficar tão ruim e fétido, né, que era insuportável ter essa égua por perto, era uma égua de cria. O proprietário, então, levou essa égua até nós, usando já inúmeros e muitos antibióticos, tendo um quadro de resistência em cima do tratamento muito grande, né? Então, para a gente chegar ao que nós queremos, ao sucesso, é importante também o SWAB com o antibiograma e também cultura, para a gente ter um tratamento de sucesso e não ficar na tentativa. Então, seguir esses procedimentos de avaliação do caso são muito importantes. Aqui é uma pônei, né, com um quadro antigo, já, além de sinusite, se vocês observarem, ela tem aumento de volume, uma assimetria óssea, compatível, então, de uma infecção dentária. Então, exame clínico associado com a avaliação radiológica mostrou quais os dentes infectados ou com o problema relacionado à infecção, e o SWAB e o antibiograma também são muito importantes aí para a gente ter um sucesso no tratamento, porque é um animal com longa data já de sinusite. Vejam que aqui a gente consegue verificar, é a mesma pônei, com um problema já inclusive comprometendo totalmente a conformação dos dentes, com uma degeneração óssea grande e com os dentes comprometidos, a qual necessitavam da extração, certo? Então, é um indivíduo que ainda possui coroa clínica, sendo compatível a retirada dos dentes da forma intraoral, mas obrigatoriamente é um caso que, além da extração dos dentes de forma intraoral, eu posso optar também pela forma extraoral, porque eu tenho um quadro de secreção purulenta dentro do seio, com deformação óssea. Então, a abertura óssea para a limpeza do seio maxilar, ela é importantíssima, porque não adianta nada eu retirar o dente e deixar a infecção lá no seio. Eu tenho que retirar esses dentes e tenho que lavar esse seio por muito tempo, quem sabe até por algumas semanas, até a gente conseguir eliminar toda essa infecção que existe dentro desse compartimento e fazer com que esse animal tenha uma qualidade de vida novamente. Contenção química, é importante a gente comentar um pouco em cima daquilo que a gente usa no hospital, e eu particularmente gosto muito, que é o uso da detomidina associado com o opioide, que a gente usa muito a detomidina, na bligamagens de 20
a 10 microgramas por quilo, em algumas circunstâncias até 30 microgramas por quilo, com butorfanol 0,1 mg por quilo. E depois infusão contínua de detomidina 20 mg por quilo hora. Tá? Então, esse é um procedimento que dá muita tranquilidade, o animal fica muito bem sedado e associado principalmente com o bloqueio regional de lidocaína ou bupivacaína, fica excelente. O que usar? Lidocaína ou bupivacaína? A lidocaína ela tem um efeito mais rápido, em torno de 10 a 20 minutos ela está atuando. Só que o efeito dela é mais curto. Muitas vezes, depois de 40 minutos, eu tenho que estar refazendo o bloqueio. A bupivacaína, eu faço o bloqueio, demora em torno de 40 minutos a 1 hora para fazer efeito, mas ela chega a ficar até 3, 4 horas com a sua ação. Então, dependendo do caso, eu uso um ou outro, mas geralmente a lidocaína é o uso do anestésico local de eleição. Importante demais, pessoal. Se eu faço um procedimento em posição quadrupedal, eu faço o uso do anestésico local. Em hipótese alguma, eu posso deixar esse animal solto na cocheira depois do procedimento. Por quê? Porque eu tenho uma grande proporção da face anestesiada. E se ela está anestesiada, o animal não está sentindo nada, ele pode bater com a cabeça no coxo, na parede, pode coçar de uma forma um pouco mais intensa e assim promover uma fratura óssea. Já vi alguns colegas que passaram por isso, faz o bloqueio, coloca na cocheira o animal com a face anestesiada, faz algum procedimento um pouco mais expressivo, um pouco mais intenso e acaba fraturando algum osso da face. Então tem que tomar cuidado com isso. Deixa o animal no brete por um bom tempo, vai fazer um teste para ver se o animal tem sensibilidade. A partir do momento que ele tem a sensibilidade, solta na cocheira. Certo? Então, os bloqueios anestésicos do crânio, que a gente usa convencionalmente, né, da maxila e mandíbula, que são de interesse odontológico. O bloqueio infraorbitário, o bloqueio mentoniano, como esse ficando aí, angular e muscular. Que eu uso desses respectivos bloqueios. Quando realizados de forma eficiente, são a peça do procedimento muito tranquilizado, associado então com uma sedação bem feita, e o procedimento ele pode ser feito durante algum ou até sem o animal se estressar, dando tranquilidade para o paciente, e consequentemente também. Bem, quais são os materiais para exodontia? Os materiais que usam por determinados orais. São as pinças assim, desmótomos para a separação da bochecha, né? Onde eu vou encontrar, a separação da gengiva, onde eu vou encontrar o colo dentário, para assim começar a promover o divorcionamento dos ligamentos periodontais, os separadores periodontais, tanto o distal quanto o mesial, e a importância de separadores. Se eu começar a separar um dente do outro com um separador maior, de tamanho maior, eu tenho uma grande probabilidade de fraturar um dente, ou seja, fraturar o dente que eu quero extrair e o dente, ou seja, para trás, ou o dente que está mesialmente localizado para frente. Então, separadores de molares, é importante nós termos separadores, geralmente de 3 tamanhos, um pequeno, um médio e um grande. E como sempre é utilizar um separador menor, vou para um separador intermediário e depois para um separador maior, certo? Os buticões, ou também fórceps, para pré-molares e molares, nós temos alguns tipos. Os fulcros, que servirão de alavancas, para a gente poder retirar esse dente do interior do alvéolo, quando ele já tiver uma boa mobilidade, tá? E as massas de silicone ou resina de metilmercaptano. Essas massas de silicone ou resina são materiais a qual a gente usa para fechar esse alvéolo. Logo, lembrando que esse alvéolo é legal e importante que ele fique fechado, porque ali eu terei a formação do tecido de granulação. E o tecido de granulação, ele que vai vir de forma muito bem formada, que algumas vezes demora um pouco,
outras vezes nem tanto, isso vai de caso para caso, que vai fechar todo esse meu alvéolo. E quem vai fazer com que esse tecido de granulação se forme de uma forma adequada é a quantidade de coágulo que fica no interior do alvéolo depois que a gente tem. Quanto mais coágulo eu deixar no interior do alvéolo, melhor, porque esse coágulo que vai formar um bom tecido de granulação. Por isso que essa massa de silicone, de resina de metilmetacrilato, ela não pode preencher todo o alvéolo. Eu tenho que colocar ela numa condição a qual impeça ou bloqueie a quantidade de sujidades no interior do alvéolo e, consequentemente, fique um espaço no interior desse alvéolo para que esse coágulo dê condições de uma boa formação de tecido de granulação. Depois vocês verão em algumas fotos como que a gente coloca essas massinhas de silicone ou de resina de metilmetacrilato. Então, esses são os materiais convencionalmente utilizados para extrações intraorais, e para extrações extraorais são outros materiais, geralmente vinculados aí a materiais cirúrgicos do meio hospitalar, né, que requerem, então, um pouco mais de habilidade para uso também. Vejam, aqui, pessoal, nós temos o sindesmótomo, aqui nós temos os separadores de molares. Vejam que esses separadores de molares, um lado é côncavo e o outro lado é reto. O lado côncavo é o lado que eu quero, então, deixar em contato com o dente que deve ser extraído. E o ladinho reto do separador de molar é o lado, né, que vai ficar em contato com o dente que eu não quero extrair. Então, esse aqui é um separador. Se eu quero, por exemplo, retirar o terceiro dente premolar, certo? Essa parte reta ficará em contato com o quarto dente premolar que eu não quero extrair, e esse aqui em contato com o terceiro, ok? Então, eu chamo esse aqui de separador distal. Esse aqui é o separador mesial, ou seja, essa parte reta ficará em contato com o segundo dente premolar e essa parte curva ficará em contato com o terceiro, que é o molar que eu quero extrair. Então, essa conformação dos separadores faz com que apenas o dente que eu quero extrair comece a ter uma certa mobilidade. E o uso dos separadores já vai fazer com que os ligamentos periodontais se afrouxem, ou se desfaçam, ou se rompam. Então, o uso dos separadores já é uma prerrogativa e um início para fazer com que o ligamento periodontal se rompa, ok? Após o uso, aqui eu só tenho um separador intermediário, eu tenho um separador mais fino ainda que esse, tá? E um separador um pouco mais grosso. Então, eu sempre começo com um separador fino, e esse separador, para ele entrar entre os dentes, ele tem que ser com muito cuidado, tem que ser muito devagar, porque se eu entro entre os dentes com os separadores de uma forma muito brusca, eu vou trazer problemas para o dente que eu não quero extrair também, certo? Principalmente fratura, tanto do dente que eu quero extrair, quanto do dente que eu não quero. Então, é importante começar com um pequeno, com um intermediário, e depois um grande, certo? Aqui eu tenho os buticões. Esse buticão, o forceps, ele tem essa ponta mais fina, que serve como retirada também de fragmentos que possam estar dentro do alvéolo, a partir do dente fraturado. E esse aqui é um fórceps serrilhado, certo? Muito bacana, muito bom. Entretanto, nós temos um outro fórceps, que são fórceps de pontas. Eles podem ser com 3 ou podem ser com 4 pontas. Então, dependendo da situação do dente, um ou outro. Tem que tomar muito cuidado, porque esse fórceps serrilhado, esse buticão serrilhado, dependendo do dente, e se eu apertar muito esse dente, e esse dente já está fragilizado, eu posso estourar o dente. Então, isso é algo que complica também o procedimento. Então, tem todo um feeling e uma condição de tu, na hora, saber o quanto de força tu vai dar no dente, fazendo com que, ou evitando que ele se rompa ou não. Esses aqui são os fulcros, que servem como alavanca para a gente poder retirar o dente. Vocês verão agora em fotos, em imagens, como que a gente usa o fulcro e, consequentemente, como que a gente consegue fazer a retirada do dente no interior do alvéolo, certo? E esse material aqui nada mais é do que um material a qual vai acoplado o fulcro, né? Esse aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Existem fulcros até de 11 números. Da condição menor até a maior. Então, dependendo da alavanca que eu vou fazer no dente, e onde está esse dente, eu uso um fulcro ou outro. É importante começar com um fulcro menor e também ir começando com um fulcro maior a partir do dente que vai
a partir do momento que o dente vai saindo do interior do alvéolo. E essa parte aqui é a parte que eu acoplo no fulcro e consigo colocar ele lá no interior da boca, seja na altura do dente 11, do dente 10 ou do dente 9, certo? As imagens agora, posteriores, vão mostrar melhor como que a gente usa o fulcro e como que a gente acopla também o buticão ou fórceps no dente, certo? Aqui são as massas. Essa aqui é uma massa de silicone por condensação, onde a gente usa um condensador, um catalisador, na verdade, e mistura junto com essa massa e deixa essa massa mais, ela consistente, uma leve consistência, então fazer o molde, colocar dentro do alvéolo e, consequentemente, formar o molde desse alvéolo, certo? É uma massa muito tranquila de ser usada. A gente só mistura o catalisador com essa massa que tem aqui no interior para deixar ela em condição de molde, tá? Então ela é bem tranquila e fácil de ser usada. Antigamente a gente usava então essas massas de metilmetacrilato, onde misturava-se o líquido com o pó e formava-se uma massa que, ao esfriar essa massa, ela endurecia e ficava extremamente rígida. Tem que tomar cuidado com essa massa ao fechar o alvéolo, porque isso pode machucar a gengiva. Então, não usamos mais esse tipo de massa para fechar o alvéolo pelo desconforto que pode dar em alguns animais. Como essa massa de silicone ela é moldável, ela é mais mole, ela se acomoda muito bem na gengiva, entre os dentes, né, fechando o alvéolo ao qual está aberto, impedindo a entrada de sujeira. Então, essa aqui ela é um pouco mais cara, mas só que ela dá uma confiabilidade melhor no pós-operatório, certo? Vejam então, aqui nessa imagem, nós temos como que a gente procede a escolha e o uso de separadores interdentais. Vejam só, o dente que eu quero retirar aqui é o dente número 9, é o primeiro dente molar. Vejam, com o uso do separador, eu já consigo afastar ele um pouco em toda a extensão do alvéolo, fazendo o rompimento dos ligamentos periodontais. Então, esse é um separador distal, ok? E esse aqui, na imagem B, é um separador mesial. Então, o uso do separador serve exatamente para separarmos esse dente dos demais e, consequentemente, promovermos também a luxação e o rompimento do ligamento periodontal, ok? Então, eu começo com um fino, vou para o intermediário e depois vou para um separador mais grosso. E a partir disso, o que eu uso, então? Eu uso o fórceps. Se vocês olharem aqui, o buticão, ele abraçou o dente, perfeito. Só o separador e o dente vai estar pronto para ser extraído. Não, esse dente, ele tem que passar por um processo de injúria, pelo processo de luxação. Eu tenho que, como se eu fosse desarticular esse ligamento, esse dente do interior de uma cavidade, que é do alvéolo, e ele está fixo pelos ligamentos periodontais. E eu só consigo separar esses ligamentos promovendo a movimentação bucolingual, bucolingual, fico ali, ó, por horas, fazendo o movimento bucolingual. E também o movimento disto-mesial, que é para frente e para trás, né? Então, é assim por horas que eu vou conseguir separar o dente. Como que eu sei que esse dente ele vai estar solto dentro da cavidade, que os ligamentos periodontais já estão todos rompidos? São duas circunstâncias. A espuma de sangue, vocês vão ver, vão observar uma espuma de sangue saindo dentro do alvéolo, tá? É uma espuma vermelha. A espuma vermelha mostra que ali dentro já tem o ar, e esse ar em contato com o sangue, né, pela mobilidade, pelo espaço, ele se exterioriza. Então, isso mostra. E também um barulho muito característico, um barulho condizente com algo solto no interior de uma cavidade. Então, o barulho associado com a espuma de sangue mostra que esse dente está pronto para ser retirado. E como que eu faço a retirada? Com o uso do fulcro. Então, no dente número 8, especificamente, eu coloco o meu fulcro, que vai servir como alavanca para eu fazer a retirada de dente do interior do alvéolo. E, claro, eu posso começar com um fulcro menor, fulcro intermediário e um fulcro maior. Vocês viram que ali eu tinha 6 tipos de fulcros, e eu tenho até alguns kits com 11 tipos, com diferentes tamanhos. Então, o fulcro ele funciona como uma alavanca para a gente promover a retirada do dente no interior do alvéolo. Acho também que dessa forma ficou um pouco mais esclarecedor para vocês como que a gente faz uso dos separadores,
como a gente faz o uso do fórceps e também como a gente faz o uso do fulcro, certo? Então, em alguns animais é extremamente difícil adentrarmos entre os dentes com os separadores e entrar entre os dentes com o intuito de separá-los, pode promover uma fratura, e não é isso que a gente quer. A fratura vai demandar de um procedimento intraoral para um procedimento extraoral, que vai demandar mais intervenções, vai demandar uma condição muito mais cruenta, dependendo da situação, em animais jovens, principalmente, que têm os dentes muito coaptados, muito juntos uns aos outros. Então, é uma técnica descrita por Rice e Henry, onde promoveram a extração de dentes com a retirada parcial da coroa em 165 cavalos. Ou seja, se vocês observarem aqui, aqui eu tenho a tentativa de entrar com o uso do separador em dentes que são extremamente coaptados e unidos e juntos, como vocês estão vendo aqui, e o uso de uma serra de corte, promovendo o corte de uma parte da coroa do dente que quer ser extraído. A partir do corte de uma parte da coroa, o uso do separador fica mais tranquilo, abrindo então e fazendo com que esse espaço promova uma condição de colocação dos separadores, promovendo assim a separação do dente a qual eu quero extrair. Então essa serra de corte é um corte de alívio com canetas e brocas de segmento intraoral, que são serras de corte. Então, essa aqui nós temos, que é do professor Maurício Bittar, ele demonstra aqui na foto uma serrinha de corte, promovendo o corte de alívio para esses separadores de molares entrarem entre os dentes, promoverem a separação e já proporcionarem o início também desse afrouxamento dentário com o rompimento dos ligamentos periodontais, certo? Aqui, um exemplo de odontosecção de um amigo, um grande amigo, que é o colega João Kunz, que foi também aluno do professor Joandes, que hoje está na Alemanha trabalhando com odontologia. Uma imagem, então, para vocês entenderem o que é odontosecção. Claro, aqui ele promoveu a odontosecção, com certeza, para facilitar a retirada do dente e, consequentemente, o buticão poder, de uma certa forma, encaixar melhor no dente, e mostrando, então, um procedimento de odontosecção, como se fosse um corte de alívio, promovendo, então, a facilidade para, com o buticão, abraçar o dente, ou com a entrada dos separadores de molares entre um dente ao outro, promovendo, assim, uma condição de facilidade no transoperatório, certo? Agora, pessoal, tem algumas imagens de extrações intra- e extraorais realizadas por mim. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é uma potra, tá? É uma potra crioula com um quadro de sinusite. E é uma potra jovem, é uma potra de 1 ano e meio. Se vocês observarem uma grande quantidade de secreção purulenta em ambas as narinas, e claro, aqui na imagem de perfil, nessa foto, uma assimetria da face. Uma assimetria da face que tinha correlação com o osso maxilar, com o osso nasal e uma parte do osso frontal. O histórico dessa potra é um histórico bem peculiar, porque é uma potra jovem, que o proprietário viu em um dia de chuva, ela correndo no piquete, cair e bater com a cabeça ao solo. Imediatamente após a queda, ela apareceu com sinais de epíxtase nas duas narinas. Sangue, uma quantidade pequena. E ele não deu muita bola. Pensou que foi da queda e pensou que logo melhoraria. Depois de 15 dias, ela começou com a secreção purulenta. Provavelmente, essa hemorragia intra-seio fez e proporcionou um ambiente todo adequado para a proliferação bacteriana, certo? E a partir daí, então, de uma hemorragia, evoluiu para um quadro infeccioso com uma grande quantidade de secreção purulenta, promovendo também uma alteração do ósseo da face, o que é muito comum na sinusite, pela grande quantidade de líquido, de pus no interior do seio, e também por uma condição degenerativa da bactéria em cima do osso, promover essa assimetria facial. Bem, o raio-x mostrou que, além de sinusite, essa grande imagem
radiolucente, que vocês conseguem observar em todo o seio. Então, o seio, pessoal, ele tem que ser radiopaco, tem que ser escuro. Radiolucente, escuro. E aqui está radiopaco, completamente branco. Então, ele tem que ser escuro. Por quê? Porque tem ar no seio interior. E aqui mostra que a gente tem uma grande quantidade de líquido em todo o seio maxilar e também no seio frontal. Aqui, pessoal, a gente consegue observar bem. Nós temos aqui, né, os dentes pré-molares e aqui nós temos os dentes molares. Vejam que aqui esse respectivo dente, ele tem contato com o seio. Já o dente anterior a ele não possui contato com o seio. Então, em alguns animais, nós temos o dente número 8, que é o último dente premolar em contato com o seio. Em alguns animais, não. Nós só temos a partir do dente número 9, que é o primeiro molar, o contato com o seio. Se vocês observarem aqui, a gente consegue ver um dente completamente degenerado, uma degeneração muito grande. Tá? Então, essa degeneração mostra essa parte germinativa do dente completamente degenerada, mostrando que, além da sinusite, nós tivemos um comprometimento dentário também. Então, eis a retirada de toda essa parte interna, essa parte germinativa do dente comprometida, né, tem que ser retirada, porque se fica lá vai trazer problemas, certo? E o que houve a necessidade da realização? A limpeza desse seio, né? A lavagem muito bem feita desse seio com toda a retirada de secreção. Se vocês observarem aqui, a gente consegue ver uma grande quantidade de secreção purulenta misturado com coágulo. Então, eis a necessidade de uma trepanação com a abertura de um flap ósseo para a limpeza e a drenagem, retirada de todo esse conteúdo. Porque, caso contrário, a gente não resolveria o problema e haveria uma condição de ela desenvolver um quadro infeccioso nos demais dentes também. Eis a importância da realização do procedimento emergencial. E assim foi realizada a abertura, o flap ósseo no seio maxilar, fazendo, então, enquanto mais alto possível, melhor, para fazer uma limpeza posterior ao procedimento, para lavar, fazer a limpeza de todo o seio, e também foi feita a realização de trepanação em cima do osso, do dente especificamente, para fazer a sua retirada de forma extraoral. Então, não havia como a gente retirar esse dente de forma intraoral pela grande quantidade de material localizado no interior do alvéolo, havendo necessidade de abertura do seio, chegada até o dente e, consequentemente, toda a limpeza do alvéolo. E também, claro, a colocação de um dreno para essa limpeza diária com antibiótico a partir de um antibiograma desse material colhido dentro do material, e aí o animal teve uma recuperação excelente com a retirada dos dentes e com a abertura do seio para a sua lavagem diária, certo? Aqui nós temos um outro animal também com pouca quantidade de coroa clínica na condição intraoral, fazendo e havendo necessidade da retirada desse dente de forma extraoral. Sendo assim, o acompanhamento radiográfico ele é imprescindível. Então, com o raio-x, realizamos o procedimento de trepanação, com uma broca localizamos, né, com o raio-x localizamos o local do dente, introduzimos uma broca, adentramos junto ao seio maxilar, chegamos até o dente por trepanação, conseguimos então retirar todo o dente que até então possuía uma pequenina quantidade de coroa clínica. Só essa parte que vocês estão vendo aqui com o cursor do laser é a parte que ficava para fora do alvéolo, exposto no interior da cavidade oral. Então isso limitava o uso do buticão. Se vocês observarem aqui, ó, o buticão ele foi acoplado na coroa clínica, mas ele acabou escapando, inclusive promovendo uma pequena fratura de uma parte do dente. Eis a necessidade, então, do exame radiográfico, a introdução de um material extraoral, chegando até a coroa de reserva e a raiz, para fazer a sua retirada, certo? Eis a escolha de opção para fazer a retirada do dente de forma extraoral, certo? Aqui outro animal com uma cárie periférica, né, que pode acontecer, desenvolvendo assim uma infecção alveolar, né,
Essa égua, em particular, foi iniciado um procedimento de extração intraoral, mas pela cárie periférica ter comprometido muito a estrutura externa do dente, principalmente o cemento e também o esmalte já estarem bem comprometidos, o dente ele acabou se quebrando durante o procedimento. Eis necessidade, então, da sua retirada de forma extraoral. Da mesma forma, com o uso da radiologia, identificamos o local do dente, introduzimos um material, uma broca, chegamos até o dente e realizamos, então, um procedimento de repulsão, rebatendo o dente da condição ventral para o interior da cavidade oral, retirando todo de forma fragmentada. E o importante é que o raio-x nos mostre que todos os fragmentos saíram, para nenhum fragmento ficar dentro do alvéolo e, consequentemente, fazer uma condição aí de reação de corpo estranho, mostrando, então, o alvéolo completamente limpo, sem nenhum material, dando condições importantes e básicas de crescimento de tecido de granulação para o fechamento do alvéolo, certo? Isso aqui é um outro animal também. Aqui a gente observa a presença de uma fístula, abertura na cortical óssea, o aumento, né, radiolucente e essa bolsa no interior do alvéolo e uma alteração da coroa, uma alteração da parte da raiz do dente, já numa condição de degeneração e principalmente mostrando esse aumento de volume no interior do alvéolo, essa radiolucência e principalmente, claro, a formação da fístula. Vejam, um dente que foi passivo de ser retirado de forma intraoral, mostrando uma coroa clínica robusta, uma coroa clínica de condição adequada para o fórceps estar abraçando e abrangendo esse dente, sendo então extraído de forma íntegra e total. Vejo então a própria condição, a degeneração da parte apical do dente, a degeneração do dente como um todo, perdendo então toda a sua condição morfológica e anatômica. Esse aqui é um pônei, um procedimento realizado em aula prática, é o príncipe. Esse pônei, ele é um caso particular que ele levou um coice na mandíbula de uma égua, a qual tinha um convívio diário com ele. Ela promoveu esse coice na mandíbula, fraturou a mandíbula e a gente optou por fazer a extração, porque, na verdade, em primeiro momento, houve uma fratura muito pequena da mandíbula, só que promovia dor, desconforto alimentar e o raio-x mostrou que a fratura estava presente. Essa imagem radiográfica não é do dia da fratura. Passaram-se 6 meses após a fratura para poder realizar o procedimento. Um outro colega, se não me engano, foi o colega Dr. Luiz Fernando, que realizou a radiografia, também formado aí na UDESC, um grande amigo e um excelente profissional que a gente tem na medicina equina no nosso estado, que mora, se não me engano, está morando em Santo Amaro da Imperatriz. Ele fez o raio-x, entramos em contato, olha, a mandíbula está fraturada, certo? Então, por mais que a mandíbula estava fraturada e essa fratura, ela pegava a linha dos dentes, ela pegava a linha do segundo, do terceiro e do quarto premolar. Em hipótese alguma, o procedimento de extração desses dentes pode ser realizado porque toda e qualquer intervenção mais invasiva na mandíbula termina de fraturar. Então, se eu fosse extrair o dente com a mandíbula fraturada, eu ia terminar de fraturar essa mandíbula. Eu tenho que dar condições para essa mandíbula, para esse osso cicatrizar, formar um bom calo ósseo, né? E as bordas se coaptarem de forma adequada, para assim depois eu fazer a extração, ok? E se a gente for analisar aqui, a gente tem uma fístula, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem uma agulha 38, se não me engano, pelo calibre dela, colocado na região da fístula, e essa fístula vinha lá do segundo, do terceiro e do quarto premolar. A gente tinha uma degeneração de todas essas raízes. Se vocês observarem, vejam esses 3 últimos dentes, os molares, estão com uma raiz íntegra e aqui uma raiz completamente degenerada, com um aumento de volume do alvéolo, então. Essa radiolucência do alvéolo mostra que a gente tem uma infecção apical. Eis a condição e necessidade de extração dos 3 dentes, do segundo, do terceiro e do quarto premolar, certo? Então, os dentes foram extraídos,
foi uma cirurgia tranquila, o príncipe encontra-se super bem hoje, e aqui a colocação da massinha de silicone. Essa massinha, pessoal, ela fica durante alguns dias. Eu posso fazer a troca dela a cada 3, 4 dias ou uma vez por semana, sempre para acompanhar como que eu tenho aí a progressão do tecido de granulação, que é o tecido que vai fechar o alvéolo. Cai, a gente coloca novamente, mas é algo super tranquilo de ser colocado. É só a necessidade de eu sedar o animal, ter um espectro oral para abrir a boca e aí moldar a massa e fechar o alvéolo, certo? Em algumas circunstâncias já aconteceu dessa massa, eu colocar a massa no hospital, o proprietário querer tratar o animal em casa e a massa cai no dia seguinte. Não tem problema nenhum. O próprio tecido de granulação que vai se formando no interior do alvéolo vai jogando a sujeira para fora, vai jogando, e esse tecido de granulação vai fechar completamente esse alvéolo, certo? Desde que o proprietário tenha uma higienização da boca do cavalo diariamente, com água e clorexidine, o que é muito importante, dá condições dessa granulação crescer, fechar todo o alvéolo sem problema algum, desde que não tenha nenhum fragmento ósseo dentro do alvéolo, ou muito menos fragmentos ósseos também, dentários ou ósseos, que possam comprometer e fazer com que eu tenha uma reação de corpo estranho, certo? Aqui é um caso de um quarto de milha, onde ele caiu no galpão, estava em processo de doma, ele caiu e acabou então fraturando o incisivo, a pinça superior e a pinça inferior, certo? Pela fratura, a qual a gente observa muito bem delineada, essa pinça superior, a fratura aqui demonstrada pelo cursor, o inferior também, na pinça inferior, a necessidade da extração. Claro que o tipo de fratura que vai dar condições de eu tratar esse dente com uma possível endodontia ou não, com uma restauração, né? Mas pelos custos, o proprietário ele optou por realizar a extração dos 2 dentes e assim foi realizado. É feito um bloqueio, nesse caso um bloqueio infraorbitário, para o dente superior, um bloqueio do frame mentoniano inferior. Muito importante, claro, fazer o descolamento da gengiva, para ter uma abordagem de todo o colo, para eu assim, com as alavancas apicais, ir descolando o dente do interior do alvéolo e assim promover a mobilidade do mesmo e a extração. Os dentes extraídos com os respectivos fragmentos, e aqui a ideia é para vocês observarem como que esse tecido de granulação ele vem fechando muito bem o alvéolo. Vejam, essa foto é de 30 dias após o procedimento de extração e essa foto de 45 para 60 dias, em torno de 45, 60 dias, estava praticamente fechado. Vejam o quanto isso evolui rapidamente. E essa evolução ela acontece também, além do coágulo que vai estar formado lá dentro, e nessa situação a gente nem fechou o alvéolo com a massa. E o que colabora bastante é tu colocares no pós-operatório água oxigenada. A oxigenada também promove o crescimento desse tecido de granulação. E hoje, esses dentes estão completamente coaptados, um no ladinho do outro, só se vê que foi feito o procedimento porque tem uma ausência de uma pinça. Mas, caso contrário, se olhar, não dá para nem dizer que esse animal passou por um procedimento de extração, porque todos os dentes estão completamente adjacentes. Esse aqui é um animalzinho lá de Florianópolis, é um pônei, onde foi feita a extração do segundo e do terceiro pré-molar superior. É um animal que tinha, por anos, a drenagem purulenta na região rostral a esses dentes, na altura do osso maxilar, né? Eram dentes pequenos, mas que comprometiam a alimentação, a mastigação e, consequentemente, dava mau cheiro e aquele material, aquela secreção continuada aparecendo com odor fétido. Mostrando novamente aqui, interessante que aqui a gente tem a colocação da massa no alvéolo e como essa massa fica no interior do alvéolo aqui no lado da seringa de 20 ml, mostrando como que ele preenche esse alvéolo. É importante que ele não preenche todo o alvéolo, porque, caso contrário, eu não terei condições de esse tecido de granulação crescer. Então, é importante sempre a gente estar tentando
enquanto que essa massa está indo para o interior do alvéolo, movendo o fechamento do mesmo. Eu tenho uma égua com uma secreção purulenta de longa data na mandíbula esquerda, uma secreção purulenta e fétida que trazia até um quadro de mastigação e alimentação ruim, um animal magro, com dificuldade na mastigação, principalmente também para o uso da mesma junto aos esportes equestres, havendo necessidade de um exame clínico, exame radiológico e, consequentemente, uma avaliação adequada para fazer o tipo de extração a qual seria realizado. A partir do exame radiológico, aqui nós temos um colega, o João Kunz, né, um grande amigo, a qual havia comentado dele anteriormente, que solicitou a imagem radiográfica e a gente realizou tanto a imagem radiográfica quanto o procedimento de extração juntos. Isso aqui é um outro grande amigo, na região de Joinville, que o serviço foi solicitado por ele, que é o Dr. Leander. Assim, a imagem radiográfica mostra uma fratura no último dente molar, o dente número 11. Vejam que a gente verifica a presença do dente e, claro, uma parte dele, a parte mais apical de uma das raízes, também fraturada, com uma linha de fratura. A necessidade, então, era de retirar o dente e, consequentemente, o pequenino fragmento. Porque se eu deixar esse fragmento no interior do alvéolo, vou ter grandes problemas futuros. Sendo assim, a gente conseguiu tirar de forma intraoral tanto o dente quanto o fragmento. Deu um pouquinho de trabalho, mas optamos pela extração intraoral e acabou dando certo. Aqui é um outro animal, esse aqui é um animal a gente atendeu na universidade, numa aula prática. Ele chegou com aumento de volume e assimetria da face. Se vocês verificarem aqui, né, uma assimetria bem significativa. E na imagem radiográfica, a gente verifica ali uma fratura do primeiro dente molar. Esse dente molar fraturado, ele é um dente pequeno. Não somente ele, como os demais. Mas, por que pequeno? Porque ele é um cavalo velho já. Cavalos velhos, eles já desgastaram toda a coroa clínica, a coroa de reserva já deu lugar à coroa clínica, fazendo então com que esse dente, ao longo da vida, tenha sido desgastado, tenha sido substituído, a coroa clínica pela coroa de reserva, restando aí algo muito pequeno no interior do alvéolo. Entretanto, era um cavalo que chegou até nós porque tinha dificuldade na mastigação, não engordava o quanto ele comia e também com odor fétido, uma halitose vindo da boca. Lá a gente vê, além da fratura, né, uma pequena hemorragia vinculada a esse dente fraturado, a retirada do mesmo. No raio-x ele tinha um tamanho, mas aqui é um tamanho bem diferente, né? Se a gente observar no raio-x, ele não é compatível com o tamanho dele, propriamente dito. Mas, após a extração, a colocação da massa, em torno de 40 dias, 60 no máximo, todo o alvéolo preenchido com tecido de granulação. E agora aqui, né, no raio-x, sem a presença do dente, dando condições para esse alvéolo fechar e o animal comer melhor e, consequentemente, não apresentar mais odor fétido, não apresentar mais halitose. Ok, pessoal? Então, seria isso que eu queria falar sobre exodontia. É algo que geralmente a gente acaba não vendo dentro da disciplina de cirurgia da graduação, porque a gente tem tanta coisa para passar que convencionalmente aparecem de forma mais rotineira no dia a dia, que a gente acaba não comentando. Então, por isso que é importante esses encontros, é importante essa troca de conversas para evoluirmos e sempre saber que existem opções de tratamento vinculado a algumas coisas que a gente não consegue, no período de graduação, abordar de forma mais precisa. Tá joia? Então, estou aberto a questionamentos, a dúvidas e perguntas. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado pela sua palestra, de parabéns, uma excelente apresentação. E a gente pode abrir acho que as perguntas, né, para a gente poder discutir um pouquinho, né? Claro. Fiquem à vontade, Claro, então, pessoal. Se quiser se manifestar pelo chat ou abrir o microfone, né? Fiquem à vontade.